porque primeira vez nós estamos aqui com o Senhor, né, irmão? Deus proporciona esse momento assim, no momento que Ele determina, a gente vem, né? Nós que escolhe não, Ele que determina, né? Então nós vamos iniciar essa oração com o nosso irmão Wilson, dar a honra para Ele, Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, grande Pai, o Senhor me abençoar, Pai, o Senhor me abençoar, Olha, a sua palavra é lâmpada para nós, luz para nós, sua palavra cada dia pode permanecer no sol, fica conosco, Pai, e agradecendo em nome de Jesus. Agradecer por esse momento, né? Primeira reunião do Senhor, do ano para vocês. Casa do nosso irmão Luiz. Momento que eu sempre, depois que a gente começa a entender da palavra, Deus ele trabalha da forma que nós não sabemos, né? Planeja, mas é Ele que determina o dia e a hora de tudo que vai acontecer na nossa vida. Hoje Deus planejou para que eu não pudesse estar aqui. Choveu, ontem choveu essa mesma hora, nós não podíamos chegar na igreja, mas Deus hoje proporcionou para a gente até ter a casa do nosso nome. Então, foi um motivo de alegria, graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela saúde, pelo cuidado, pelo dia. Todo dia que nós amanhece e anoitece é uma vitória tão grande, que se nós soubermos a vitória que nós conseguimos alcançar, nós temos que se ajoelhar e chorar na frente de Deus, porque em 12 horas acontece muita coisa na vida do ser humano. Deita, acorda e naquela mesma hora ele pode estar sendo velado. Até de dormir. Então agradeço muito a Deus, meu amigo, pela sua vida, pela sua família, meu irmão, Deus dá nosso grupo. É uma honra nós poder estar aqui na nossa reunião, na sua casa, você tem aberto as portas. Que não vai ser a primeira, nem não vai ser a primeira, nem vai ser a última, né? É verdade. Em nome de Jesus. Eu agradeço para cada senhor pelo esforço, pelo o amor que vocês têm pelo outro. Isso é uma coisa mais importante que no mundo. O mundo, o amor, ele tem se esfriado, mas aqui no nosso meio ainda tem se mantido, né? Já existe um pouquinho, né? Existe, graças a Deus, pode ser todo mundo mesmo trabalhando por assim, para fazer uma coisa que tem amor. Acabou. Bem pouquinho. Bem pouquinho. De um jeito que eu nunca esperava ver. Eu vi uma reportagem de vez que eu fiquei olhando. Um pai deu 3 tiros no filho dele, que ele foi lá brigar por uma terra dele, tinha um velho rio. Não, agora no Rio Branco estava passando no Juruázinho 4 horas. Não é fake news nem nada. O cara matou um filho, matou com 3 anos. Brigou com a mulher e no ódio levou o menino para o banheiro, bateu com a cabeça no banheiro, quebrou a cabeça, depois deu um pé de faca. Nunca mais aquele mesmo mais nada. O mundo acabou com o amor. E nós ainda temos essa sorte, né, de nós ainda estar unidos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar aqui isso sacado. Por isso. Então vamos passar para o meu vice-presidente, que tem que cuidar desse trabalho, para dar uma palavra também. Hoje na parte do irmão Milton, que é dono da casa, e aí o pastor vai fazer o restante do nosso estudo. Amém. Salve na paz de Deus. Então, tudo é muito bom, nós estamos mais ouvindo uma Mas a gente falou, né? A primeira reunião da casa de 2026. Assim que eu fiz fundatório no ano passado, tudo é determinado pela demanda, né? E que a gente conheceu essa aqui. Eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade, pelo pastor Deus, né? Nós de esse departamento, e agradecer a cada irmão que está aqui, que puderam vir. O pai também que está muito ruim, pegou uma diarreia também, ele está. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Sabe o parte de cada um de nós. E tudo
depende de mim também estar à disposição do Senhor, do nosso pastor, estou à disposição. E o meu dia hoje de trabalho foi meio corrido também. Eu só cheguei lá em casa, tomei um banho, o motor já estava me esperando. Tomei um banho, acabou, que raiva. Foi você. Foi. Porque tem dia que é meio puxado, mas graças a Deus, pelo amor de Deus, estou aqui. Nosso Deus. E aqui eu dessa oportunidade. Tá aqui. Amém. Salve de bom, Pai do Senhor Jesus. Amém. Eu queria só agradecer ele, porque aqui na memória já falou que cada dia nós possamos permanecer nesse amor de Deus, nessa união, né? Porque a tecnologia vai aumentando, mas Deus disse que ele é de ontem, de hoje, de amanhã. E eu agradeço muito a Deus pelos ensinamentos que o pastor passou para nós. A verdadeira palavra de Jesus. E eu admiro muito o irmão Jadel, que é o nosso presidente do Senhor, um rapaz novo, mas tem um coração grande, né? Um homem que sabe lidar com as pessoas. Antes de congregar lá, eu assim, sempre pedi a Deus que Deus me desse uma direção do verdadeiro amor de Deus, né? Que era para a gente ver a diferença. E eu agradeço a Deus no meio de milhões de pessoas, Deus ter misericórdia e abrir meus olhos e botar nos caminhos de Deus. Eu não tenho nem palavras assim, porque eu admiro muito o pastor, porque coisa que meu pai não me ensinou assim, o meu pai eu amo ele de muito coração, mas numa área espiritual eu não teve esse privilégio de me ensinar as coisas que eu admiro muito meu pastor, porque ele é um cara que se dedica muito a ensinar as pessoas nessa área. Eu só agradeço isso, só gratidão. Privilégio nós estamos juntos aqui, cada dia nós possamos continuar em comunhão com os outros. E permanecendo nessa verdadeira palavra que o nosso Deus ensina. Verdade. Então, te agradecer. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos passar agora para o nosso pastor, para a nossa vida. Nossa vida, então, falar um pouquinho as palavras e depois dar um filho para nós dar a palavra. Amém. Mais uma vez, Pai do Santo. Eu quero falar sobre a vigília, né? Está muito próximo. Nós estamos perto do local, é ali. Se Deus quiser, nós estamos ali no dia 7 de fevereiro. E das outras vezes, eu colocava para a pessoa de 12 anos para cima pagar para poder ir. Dessa vez eu fiz diferente. Eu conversei com um homem, ele disse que é R$400, 200 para vir, 200 para deixar e 200 para nós. Naquela outra vez ele veio de 380. Agora ele disse que é 400. Aí, por que fez 380? Eu não perguntei, mas da outra vez fez 380. Aí, beirando 400, né? Aí eu não coloquei assim não, eu deixei a critério das pessoas que sintam no coração de ajudar. Aí o senhor deu R$100. E a irmã Majara disse que não era certeza vinha para a irmã, aí eu muitas vezes não vem. Aí eu disse, ele não errou, não é mentira. Mas a irmã Majara deu R$50 para ajudar, está lá guardado. R$150. Eu vou dar uma também. Tá, meu Deus. Então, Deus abençoe cada um de vocês que vai contribuir. Nós vamos ver, se Deus quiser, para orar. Eu quero falar um pouco da palavra de Deus. Eu sempre tenho uma conversa que eu falo quando eu vou pregar, eu peço a atenção das pessoas na palavra. Ele não pode voltar vazio para que nós. Eu vou pregar, é muito importante e se torna uma coisa assim. Antes de eu ir para a Bíblia, eu quero falar um pouco sobre o que nós aprendemos no mundo, no país que nós nascemos e se cria. Porque aprender com a cultura de um povo e a língua de um povo não depende de nascer, depende de onde nós somos criados. Você pode pegar um menino novinho, bem novinho, levar para a Ucrânia,
E lá ele aprende a falar lá e comer as comidas de lá. Embora ele tenha nascido aqui sem filho e a criança. Mas aquele que nasce num determinado lugar e se cria naquele lugar, no mundo em geral, a sociedade, ela traz um traqueio para nós sobreviver. Ela ensina nós a falar, a se defender das coisas, e modela a vida que nós levamos. Nós precisamos prestar muita atenção no que eu vou pregar, porque é preciso entender se verdadeiramente nós estamos se adaptando à vida do Evangelho, se nós estamos entrando no que Deus gostaria que fosse a nossa vida. E na maioria das pessoas, ele não consegue morrer a velha criatura para se submeter aos ensinamentos da Bíblia. É demais para ele a humilhação de se submeter a esse ensinamento aqui de paz, de tranquilidade. Ele acha que isso é ser muito derrotado, então os outros pisar por cima dele, então ele está sempre freado, e sempre muito bravo. E aí, eu quero que vocês entendam, eu vou começar pelo livro de Provérbios. Pelo livro de Provérbios, se alguém quiser acompanhar, tiver a Bíblia, eu vou ler rápido. Provérbios, capítulo 20, é o capítulo e o versículo é o 22. Provérbios 20 e 22. A Bíblia diz assim, ó. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará, tá vendo? Olha como é diferente. Você está no mundo, o cara, desde quando a gente é jovem, às vezes o cara vai num bairro, acontecendo isso comigo, e eu vi com outros caras. Aí o cara lá corre atrás do cara para bater, o cara vai namorar no bairro, pegar sua casa, né? Seu pai, se ficar batendo no meu bairro, eu pegar ele com meus amigos, eu dar uma pizza. Aí cresce daquilo, se o cara fizer comigo, eu me vingo, eu tenho que me vingar. E aí a Bíblia diz aqui, ó, não diga que vai se vingar, deixa que Deus resolve. Aí vem aquele ditado de antigamente, tá, entrega para Deus, entrega para Deus. Muita gente dizia, né? Eu observei que tudo ditado que o mundo dizia está na Bíblia, só está com outras palavras, em outro sentido de palavra, de invenção do que é para dizer. Mas entrega para Deus, não se vingue, deixe para Deus. O livro de Isaías 50, Isaías capítulo 50, e versículo de número 6. Isaías 56, diz assim: as costas dou aos que me ferem. Isaías está falando com o Espírito de Deus na vida dele. Olha o Espírito de Jesus já na vida de Isaías, porque ele vai falar de quando baterem em Jesus. Ele não está falando por ele mesmo, ele era um profeta messiânico, como a Bíblia diz. Ele diz, as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não esconda a face dos que me afrontam e me cospem. Aí, o que aconteceu com Jesus. Então o Espírito de Deus já estava em Isaías para ele dizer isso. Jesus está falando, por intermédio de Isaías, do que vai acontecer com ele depois de muitos anos. E vocês precisam entender uma coisa. Quando Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si próprio e carregue a sua cruz. Porque é tão difícil se submeter aos ensinamentos daqui, que é como quem carrega uma cruz. E aquele velho homem não pode existir mais. Ele desapareceu e ficou na cruz, como diz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Tem um livro chamado Lamentações de Jeremias, adiante do livro de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 30. Lamentações, capítulo 3, versículo 30. Diz assim, ó. Ele diz assim, dê a face aos que o ferem, e farta-se de afronta. Dê a face aos que ferem, e farta-se de afronta. Depois você vai para Miqueias, é a palavra do dia, né? A palavra do dia está em Miqueias. Diz assim, agora junta-te esquadrões, ó filho de esquadrões,
ou se há o cerco contra nós, ferirão com a vara o queixo do juiz de Israel, justamente Jesus. Na hora que ele está sendo julgado, um homem fez uma série de perguntas a ele. E ele respondeu: eu estava todo dia no meio de vocês não me entendiam. Eu ensinava todo dia no templo. Eu sei que o cara não gostou da resposta. Aí um cara disse: é assim que você responde o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era muito respeitado. E no caso era o Caifás. Aí o cara foi e deu um murro na boca dele. Deu um murro na boca. Deram muito murro, muito tapa nele. Foi muita judiação. E hoje ninguém quer carregar essa cruz. Ninguém quer falar dele, quer dizer que ama ele, que vai carregar essa cruz, não. Ninguém quer pegar dela. Porque ela traz um esforço, ela traz um sofrimento para a nossa vida. Para se humilhar, ninguém quer não. Aí você vai para Mateus capítulo 5. Vamos ver, ele agora vai começar a cumprir a palavra. Os profetas falaram, agora ele já vivo aqui na terra, vai falar. Vai falar tudo o que os profetas falaram. Mateus 5, 39. Ele diz no 38, ouviste o que foi dito, isso é no tempo da lei, olho por olho, dente por dente. Ele disse, ele vai falar, eu, porém, vos digo, que não resistais o mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Né? Olha a pregação dele, aqui é a pregação dele, aqui é o ensinamento dele. Às vezes você diz assim, eu sirvo a Deus, mas será que você serve a Deus? Servir a Deus é ele pedir uma coisa e você fazer. Às vezes o cara lê e vai para a igreja, mas não se submete aos ensinamentos, não aguenta o ensinamento. Acha forte demais, acha que não é assim. O diabo diz, porque o diabo é assim. O diabo, ele entra nas pessoas e nós não podemos dizer que ele não entra num parente, às vezes ele diz, não, mas no meu filho, eu não posso dizer isso, na minha mãe, em alguém, não pode fazer isso não. Ele entra em qualquer pessoa. Ele usa a pessoa, ele usa. Não é que ele entra, que se entrar começa a quebrar tudo. Ele usa, ele incentiva a pessoa para dizer as coisas. Você repare que Jesus está conversando com Pedro e diz assim a Pedro, Pedro, você me ama, você me amar, eu vou te deixar com o meu sucessor. E eu vou lhe dar a chave do reino. Tudo que você... Às vezes tem um cara que entra numa cidade, o prefeito dá uma chave simbólica, né? Querendo dizer que ele tem... Isso é muito grande. Eu vou lhe dar a chave do reino. O que você ligar na terra, se liga no céu. E o que você desligar na terra, se liga no céu. Uma amizade, uma confiança tão grande. Aí de repente ele diz, olha, eu vou estar no Pai de Jerusalém, lá os homens vão me bater, vão cuspir no meu rosto, vão me crucificar. Mas não se tudo dos vossos corações, eu vou voltar, vou ressuscitar, eu tenho o poder de dar a minha vida e tomar de volta. E ressuscito e depois eu buscar vocês. O que o Pedro diz para Jesus parece uma coisa boa mesmo. Só quem diz aquilo é quem ama uma pessoa. Mestre, não vamos não. Se eu contar isso aí que vão fazer, não vamos não. Parece que não tem nada. Meu irmão, é coisa de quem gosta dele. Só que o senhor não pode fazer isso não, velho. Deixar os homens fazer. Aí o cabra diz, é verdade. Muita gente, uma pessoa está dando um conselho, parece um mal, só que está falando bem. Aí o cara vai e diz assim, você tem razão, tá certo. O que o senhor vai fazer em igreja, papai, mamãe, mamãe? Você está com dor de cabeça, você está doente, só vive negócio de igreja, rapaz. Por que não fica em casa orando aqui mesmo? O outro fala de dízimo. O dízimo que Deus disse aqui que é de quem ama a Deus, entregando para cuidar da obra, ele abre uma janela do céu e derrama uma bênção no cara. Mas tem pessoa que diz, mamãe, que dízimo,
não vai dar nem com o remédio da senhora, rapaz. Aí bota na cabeça. E a pessoa diz, acha que é verdade. Acha que é verdade, obedece a Deus, mas do conselho. Então, Jesus disse, o vídeo que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Já houve essa pena de morte lá atrás, tempo de Moisés. Mas Jesus disse, não, eu porém vos digo, se alguém bater numa face, vira a outra. Deixa ele bater na outra, porque esse é meu mandamento. Aí no capítulo 26 de Mateus, 26, isso nós estávamos no 5, no capítulo 26 de Mateus, 26, e o versículo é 67. 67. A palavra do Senhor diz assim. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam um murro e outros bofeteavam. Está vendo aí? Não é brincadeira não. Ele estava amarrado. O problema é que o cara cuspir no rosto da gente, às vezes você consegue meter a mão, né? E tirar, mas estava amarrado, com a mão para trás, amarrado. Não tinha como tirar. O cara cuspia, descia, pegava no lado e tudo, dava murro. Tudo isso ele fez por amor de nós. E pediu que amasse uns aos outros. Ao que tem de cabo na igreja, saindo da igreja com raiva, saindo do culto falando, estou com raiva de pastor e dos outros. Meu irmão, uma criatura dessa, um dia dessa a irmã auxiliadora disse uma palavra naquela igreja, inocentemente. E a irmã auxiliadora é uma pessoa que eu amo muito, mas tem tempo que ela disse que descobriu um padre que vai se salvar. Padre, boa pessoa. Ela gosta de todo mundo, ela é uma pessoa com coração grande. E aí, mas ela falou uma coisa ali, que aquilo ali, todo mundo tinha que ter escutado aquela palavra daquela mulher. Quando ela disse assim, segui a paz com todos, ali, né? Ali foi para acabar, aquilo ali é a grande verdade daquela mulher disse. Segui a paz com todos. Olha como ela conferiu aquilo ali, está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, uma coisa daquela, né? Era para ela ter pregado naquela noite, que ali Deus estava usando ela. Porque aquilo ali é a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. É como quem nada e morre no Senhor. Nossa, muito tempo na igreja e se perde dentro da igreja, né? Eu não tenho pena de quem se perde no mundo tomando pinga, não. Porque, coitado, não sabe de nada. Quer dizer, eu tenho muita pena dele. Ele não sabe, né? Está lá porque não sabe, nós já vivemos assim, né? Agora, se a gente dentro da igreja com a Bíblia na mão fazendo errado, aí tá. Né? Aí é perigoso, é muito perigoso. É muito perigoso. E quem quiser andar atrás de Jesus tem que carregar essa cruz. Quem quiser vir após mim, renuncie a si próprio e carregue a sua cruz. Carrega a sua cruz. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e carregue a sua cruz. É forte a cruz. É como se você dissesse, eu vou pensar se eu estou disposto a fazer isso aí, ou se eu não estou disposto. Vamos para o 27, Mateus 27, 30. 27, 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. Porque a gente disseram assim, um rei tem que ter um cetro. O cetro de um rei era de ouro. Aí eles pegaram uma cana, amarraram a mão dele, botaram uma coroa de espinho e deram uma cana para ele segurar como se fosse um cetro. Aí tomavam dele e batiam na cabeça dele com a cana. Agora a cabeça da gente isso aqui é tão dolorido como um espinhenta, né? E logo ele toca o osso, mas dá um sangramento tão forte, a cabeça tem muito sangue. Já fui rasgado de espinha assim, corta, lá de queixada e tudo. Já um sangueiro. E aí
Eles batiam uma cana aí que os espinhos entravam. Tudo isso por amor de nós. E mandou nós fazer isso uns aos outros, amavam uns aos outros. Aí Aquela hora eu estava pregando aqueles pregos desse tamanho, né? Deus te livre nas mãos e nos pés. Nossa, deveria ter doído muito. Aí você vai para o livro de Lucas, capítulo 6. Lucas 6. 6 é o capítulo e o versículo é o 29. O que ferir uma face, oferece-me também a outra, que ele está pregando já no livro de Lucas. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recupere. Recuse. O que lhe pediu você dá, e bem dizei, o adulto 28. Vou para o 27. Mas a vós ouvi, digo, amai os vossos inimigos, olha. Fazei bem aos que vos aborrecem, bem dizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que ferir a tua face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. E dá a qualquer que te pedir, e não torne a tomar o que é teu. Não lhe torne a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazem vós também. Você quer que as pessoas façam as coisas boas com você, então faz. Né? Para poder você plantar, para poder colher. O apóstolo Paulo prega para o pessoal de Roma a mesma palavra, só que ele fala em Romanos, capítulo de número 12, e versículo 17, ele diz assim, ele vai pregar também para os romanos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Está vendo, irmão? É o que nós vinha conversando. A ninguém torne mal por mal. E procure as coisas honestas perante todos os homens. Faça tudo com honestidade. Né? Porque Deus se satisfaz disso aí. Gosta disso. E depois ele pregou para o pessoal de Corinto, 1 Coríntios 6 e 7, ele pregou dizendo assim, olha, na verdade, porque ele descobriu que tinha gente que dava parte dos irmãos um do outro, dava parte para juiz lá em Corinto. E lá no nosso Lima, uma mulher chamada Marluce, mora perto da igreja do pastor José, sempre está na igreja do pastor José. Ela deu parte de um irmão também, foram para a justiça, o delegado falou, vocês são irmãs de igreja, isso é feio para vocês, o delegado falou. Eu morava lá, na época, o apóstolo Paulo disse aqui, ó, para vós, 1 Coríntios 6 e 5, para vós vos envergonhar, digo, não há, pois, entre os sábios, não há, pois, entre os sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão. E isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, eles demandam uns com os outros. Porque não sofreis antes a injustiça, e não sofreis antes o dano. Aí ele diz, ó, vocês têm que deixar disso. Vocês não sabem que os injustos não vão guardar o reino de Deus? É forte o reino. Depois ele pregou para a igreja de Tessalônica. Em cada igreja ele ensinava. 1 Tessalônica 6, capítulo 5, versículo 15, o mesmo assunto. Ele disse assim, veja, que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para todos. Mesma palavra da irmã auxiliadora. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a primeira epístola de Pedro, essa que quem pregou já foi Pedro. O apóstolo Paulo vinha pregando para aquelas outras cidades. Aqui o Pedro pregou, aquele da chave do rei. 1 Pedro 3 e 9.
Ele disse assim, olha, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar em plano. É pura verdade. Isso vem de longe, os apóstolos pregando, o profeta passou por Jesus pregando a mesma história do tempo dos apóstolos. Pedro, Paulo, tudo dizendo o mesmo assunto. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu não gosto de dizer isso não, é muito feio falar isso. Igreja cheia não é sinônimo de salvação. Sou horror de igreja, de gente, de crente. Ser crente é acreditar que Deus existe. Isso aí todo mundo, de qualquer religião, acredita. Agora fazer isso aqui que está sendo ensinado aí, então o negócio aí Está rasinho ali, pensando. Hoje o pessoal se preocupa em fazer igreja e não se preocupa em ensinar a fazer não, igreja. não, a palavra não. Eles não têm nem palavra desse jeito. Você pode ir atrás, se você encontrar um pregando assim, você traga para mim. Não é desse jeito, não. Se quer mais pela boa vida. É só enricar. Às vezes eu falo de tu que tu não prega só a palavra, aí o cara diz, rapaz, a poupança dele tá agora. Diz, rapaz, não tem nem besteira. Não tem nada. Rapaz, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estou dizendo isso para ninguém ter pena de mim não, que não faltou ainda não. Mas devido que o pessoal vai ter comprado no fim do ano, né? Se eu lhe disser que aquela igreja não tem dinheiro não tem nada saqueado. Não tem comida lá em casa, tem porque é muita gente empregada. Aí um dá um jeito, outro traz do campo, outro traz. Menina, hoje eu veio com R$7 do dia. É, tem nada não. Secou de dinheiro. Chegar com Zerou. 100 e... Depois das contas que eu fazia, eu chegava com 100 e quase 200 contas. É, zerou. Entendeu? Esse mês de janeiro É. é a reclamação de Hoje eu digo, agora todo nosso pastor, ele só prega a palavra, né? Ele não tem nem esperto para andar aí com os caras de rapaz, mas a conta dele tá cheia, ele só pode ver. Agora eu vi a conta do pastor, o cara É. passa irmão, o cara disse, rapaz, meu irmão, quem é que não quer ser um líder da igreja? Ó, ali você nem sabe, meu irmão. É. Meu irmão, não é toda, desculpa, esse nosso pastor aí, você não encontra de jeito nenhum cara para Que nem ele aí, subir, porque o pastor subiu naquela igreja que eu conheço o pastor desde anos e anos, muitos anos, amigo mesmo, nós somos. Eu digo, olha, o dia que o pastor sair dali, ou Deus levar ele, pode vir outro pastor para ali para raspar o que tiver, mas para assumir a igreja da casa ali que não tem capital, o cara vai ficar ali fazendo o quê, meu filho? Mas aí, meu filho, o cara quer um pastor, ele quer uma igreja que tenha renda. Que tenha... hoje em dia eu tô. pra Nesse daí você não vê mais. É para que até que não quer comprar coisa, ele reúne com nós. Você Olha, não vê eu mais. desisti de fazer igreja no Guajará, porque um rapaz que estava lá não destacou, né? Esperava ele destacar, não destacou, ele teve problema. E ninguém não vai. Se chamar um obreiro para ir, ele não vai, porque não tem que ter casa para morar e dinheiro. Agora, se outro dia uma mulher ligou de Taumaturgo, rapaz, pelo amor de Deus, saudade do senhor, o senhor foi embora, arrancaram até a igreja, o senhor não veio mais. Eu digo, olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora, um camarada da minha idade não dá mais para ir para lá. Agora, se eu tiver 30 anos, eu ia conversar com o meu pastor daqui do Cruzeiro, ia pedir a ele para mim ir para lá, eu tivesse com 30 anos, sadia que nem eu era, levava meu GPS, e da lá alugava uma casa, aqueles seringal que tem por ali por redor, que eu cortei um bocado da aparição, mas ainda ficou. Eu ia começar trabalhando no mato, que nem eu fazia na carreira, deixava a mulher pregando, trabalhando no mato e voltando até eu fazer uma igreja, tem uma terra lá. E conversando com o prefeito, que se tornava meu amigo naturalmente,
Em pouco tempo eu fazia, eu disse, eu ia cuidar de vocês, mas estou doente, eu não tenho mais condição, estou velho demais. Pois é, o senhor vinha aqui, teve viagem de avião, eu vou botar Deus como testemunha, o Zé de Castro sabe, todo mundo sabe. Eu fui, cortei as terras na aparição, aí ganhei o dinheiro que eu não tinha levado e paguei o avião para voltar. E tinha ido só pregar. Sou acostumado a ir no Guaijará. Agora o irmão tem me ajudado muito. Ele que eu não tenho botado gasolina, mas muitas vezes eu puxar R$100 e dar de combustível e ir e pregar e voltar sem ninguém me dar nem um pouco. Fiz isso em muitos lugares, na Liberdade, todo canto, só para pregar a palavra para as pessoas e orar por eles. E sem pedir nada. Acontece que quando eu estava para mim me tornar pastor, eu fiz um acordo com Deus. Eu perguntei a Deus se era possível a gente mudar o quadro, pelo menos eu. E eu tive muita dificuldade no começo. Eu estou vivendo uma vida boa. Eu não gosto de abrir o livro para falar essas coisas. Eu tive dificuldade porque existe uma forma por trás disso. E eu não quis entrar dessa forma. Mas eu só vou até aqui, não falo mais nada. E eu continuei assim, então eu tive assim um pouco de perseguição no começo. Depois, graças a Deus, estabilizou, o próprio Deus cuidou de mim. Mas é forte, é preciso você ter coragem. Você pegar um campo para você começar da estaca zero. Você tem que ser homem de coragem e trabalhar e pedir a Deus que lhe dê saúde e abençoe o seu trabalho. E honesto, né, pai? E honesto. Olha, que fazia aquela igreja ali, eu me lembro que a mulher que nem azulejo, lavando roupa, o dízimo dela era de R$20. O pastor Pedro, ele foi, eu substituí ele, e ele nunca engoliu isso bem. O Zé de Castro colocou, mas ele veio ali no irmão Zé, pai do menino aí, falou uma coisa para o irmão Zé, cara pacato, e de muita responsabilidade, observador. Disse que ele disse, durante o tempo que a mulher dele foi tesoureira, 1 ano, foi 2 anos. Ele disse, ele nunca pediu que vem a mulher, durante o tempo dele, né? Nunca pedi, nem um vintém. Eu fiz do meu, ela me entregava. Tudo era eu que trabalhava naquele jornal, né? Ele aí vinha quando eu vinha aqui, né? Aí quando eu chegava, faltava cimento, eu comprava. Certo. A comida daquele povo, que era um bocado trabalhando e outro só olhando, era muita carne de boi, como era. Despesa, né? Me fez com a ajuda de Deus, vou estar lá. Pastor, aquela igreja lá de Liberdade acabou? Não tem, não vai com coisa. O senhor vai ainda está lá, né? É, deve estar. E aquele outro, aquele, né? Daí lá para casa dele, O Gerlande saiu. foi? É o da apostólica, foi para onde do Brasil. Pois é, essa é a minha palavra, que Deus abençoe vocês. Procure com todas as suas forças, mesmo que não seja 100%, mas se você fazer isso aqui que eu preguei 70%, já é muita coisa. Não continue na mesma vida que levaram, porque não é verdade isso não. Nunca vai prestar. Os problemas não é porque nós estamos na igreja, nós somos isentos de problema. Toda pessoa recebe problema. Perseguição, pessoa que não gosta da gente, isso é natural. Perseguição em tudo. E negócios mal feitos, coisa ruim mesmo. Mas a gente tem que orar por essas pessoas, ter paciência e fazer o que Deus disse aqui, orar por ele, ter a vida dele. Não pode estar pagando mal com mal e criando problema não. Porque isso aí não é crente, aí já é. Ele é crente. A palavra crente é a pessoa que crê em Deus. Qualquer um que crê. Inclusive o cara pega um pau, faz um Deus, né? É um Deus, põe direitinho, lixando ele, faz a cara, faz o cabelo, bota o jeito de manto e consagra, bota no canto, que é meu Deus. E crê nele.
crê no Deus que criou os céus e a terra e todo mundo. É difícil você tapar um ateu. E nós sabemos que ele existe, que ele é poderoso. Não dá até para sentir na hora da oração. Mas tem que obedecer aqui, que está escrito na palavra. Porque senão a gente vai ter problema. E é certo. Mas eu agradeço a Deus que vocês dizem que eu ensino, eu nasci para ensinar Deus. Mas eu, o pastor José, disse assim, o senhor que não é uma mãe de família, que tem muita coisa numa dispensa, aí diz para o povo, eu vou fazer comida por ano e tal. Porque eu sempre tiro muita coisa da Bíblia, ensino. Eu trabalhei lá na Central, eu era professor de escola dominical. Mas é verdade, eu mesmo, uma vez a Zuleide disse assim, eu não pude vir ontem, o Carlito estava ruim, não deixou eu vir. Eu não gostei não de perder, porque todo dia eu sou trago uma coisa. E aqui a pobrezinha analfabeta, né? Mas descobriu, todo dia eu tenho uma coisa. Era o marido dela, era Carlito. Era o Carlito, morreu, era pai de outro pai. Deus abençoe, cada um de vocês, vou voltar a falar a coisa. Da oportunidade que nosso irmão contou aqui, né? O irmão acabou. Exatamente, é o dono da. Quer falar uma coisa, Rodrigo? Não, só agradecer que nós estamos aqui na casa do irmão. Que Deus abençoe ele, a família dele. Que nós voltamos mais vezes na família do Camaleão. Que abençoe cada um de nós. Agora ele falou no pai dele, eu me lembrei do meu. E meu pai era crente. Ele disse, lá vai o pai dele lá, que ele era batista. Aí dizia, embora, eu vou te dar uma calça hoje, para amanhã nós vimos. Aí ele me dava hoje, né, aquela frase. Daí de manhãzinha eu já fazia a bermuda. Aí ele dizia, vamos embora de cá, eu afirmo a bermuda naquela calça. Irmão, eu só vim em igreja, mas não presta não. No caso é novo, né? Aí ele me deu muita calça. Toda vez que ele ia me dar a calça, eu olhava e dava uma bermuda para mim e para a igreja. Mas ele, mas se ele fosse vir, eu acho que ele ficava muito satisfeito. Amém, irmão. Deus abençoe, viu? Quer falar no da Não, eu só faço que no irmão Terezinha, só agradecimento. Irmão Raimundinho, você falar uma coisa, irmão? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na casa do irmão, graças a Deus. Que Deus abençoe ele, a família dele, ele é um cara muito bacana, eu me dei gente boa, faz parte da família apostólica, né? E agradecer pela vida do nosso pastor, a família dele, ele é um homem de Deus mesmo, que ensina nós, né? Graças a Deus. É bom a pessoa ter um livro assim, né? A gente seguiu o que ele ensina para nós, né? Pra nós não, porque o mundo que está hoje, se tu perder para um lado, já era. Para tu perder para um lado, para tu voltar, nem concorda, vem mais. Dentro do buraco aí, para voltar, né? Então, só agradecer, graças a Deus, mais uma vez, que nós estamos aqui na casa dele. Amém. Vamos morar, né? Da casa Vamos orar. Sim, agora quem? Na outra sexta, para onde é? Daqui nós vamos saber. Terminar de orar, nós vamos ver. Pastor, eu queria pedir para o senhor para orar pelo marido da Paulo, Fernando, que quebrou a clavícula. Pois é, vamos orar. Não é o nome dele? Fernando. Fernando, vamos orar pelo irmão Fernando. Comunidade da roda, irmão. Para que Deus Pode chegar. possa abençoar ele. Oremos. Querido Deus, meu Pai que está no céu, grande e poderoso é o teu nome, em nome de Jesus, que nós demos uma bênção. Oremos pela casa do irmão Hilton, que o Senhor possa derramar suas bênçãos, felicidade, para a paz da família, seus projetos de trabalho. Nesse momento eu quero te apresentar também o irmão Fernando, o marido da irmã Paula, ele está com a clavícula quebrada, está com problema. Que o Senhor possa repreender qualquer infecção e sarar cada um que está sendo lá. Abençoado. Nós entregamos todo o nosso projeto, toda a nossa vida, toda a nossa família, cada um de nós, nas tuas mãos poderosas. Esperamos nesse dia da frente, da misericórdia e do poder. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.